Salmos, capítulo de número 137. Amém? E esse livro aqui, irmãos, é um livro muito lindo e poético, tá bom? Você que gosta de Salmos, eu creio que você vai entender essa mensagem e Deus irá falar contigo, tá bom? Desde já eu também quero aqui dar um alô, tá bom? Para minha igreja, a Igreja Aleluia. Assembleia de Deus Ministério Calvário, tá bom? Dirigida pelo meu pastor-presidente Fabiano Coimbra. E também quero aqui agradecer a pastora Sidneia, amém? Que é uma mulher de Deus, irmãos, de Deus mesmo. E na realidade, irmãos, hoje é bem difícil nós encontrarmos pessoas que levam o Evangelho de Deus a sério. Então, eu acredito muito nesse trabalho, tá bom? Eu acredito muito nesse trabalho, que o foco sempre é almas. Este é o foco, tá bom? Você que pegou a sua Bíblia aí, ou você que está acompanhando, 137 que diz assim, olha: junto ao rio da Babilônia, ali nós assentamos e choramos, quando se lembramos de Sião. Sobre os salgueiros, o que há no meio dele, penduramos a nossa harpa, pois lá, aqueles que nos levaram cativo nos pediam uma canção, e os que nos destruíram e o que nos alegrássemos dizendo: cantai-nos uma das canções de Sião. Eles vão dizer: como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha direita da sua destreza. Tá bom? Irmãos, eu confesso para você que essa alma está ardendo no meu coração. Eu quero trazer isso aqui para os irmãos. Olha só. O livro de Salmos, ele é composto a respeito de livro poético, tá bom? Seja no seu livro de Eclesiastes, seja no seu livro de Provérbios, que são livros compostos de cantos e composto de fatos de amor, de canção, e você vai ver também infiltrado dentro disso tristeza. Felipe, o que você quer trazer para mim? Eu quero trazer para você a respeito desses salmos que nós acabamos de ler, que vai nos retratar e vai nos falar sobre um homem que estava em um rio. Mas que rio é esse? O rio era Eufrates, ao ponto determinado que existia dois rios. O primeiro era Eufrates e o segundo rio era Tigre. Só que esses dois rios aqui estavam em um território não muito legal. Esses dois rios aqui estavam em um território não muito bom. Por quê, Felipe? Porque esse território aqui era um território do inimigo, ou seja, o território da Babilônia. Se você pegar esse texto, irmãos, e você meditar no que eu estou te dizendo agora, você vai perceber que ele começa a escrever no Salmo 137, ele começa a dizer algo muito interessante. Ele vai dizer: junto ao rio da Babilônia, ali nós assentávamos e chorávamos. A questão é o seguinte: o porquê sentaram e o porquê choraram. Se você observar o texto, você vai analisar que eles choram e se assentam, lamentando de Sião, ou seja, Jerusalém. Pois bem, quando nós lemos esse texto sobre Sião e sobre Jerusalém, você vai ver dentro do texto que Jerusalém já era uma cidade sofrida. Jerusalém já era uma cidade ao ponto determinado que já foi cativa várias vezes. Então você vai ver que eles estão sendo cativos pelo Império da Babilônia. Quando eles estão sendo cativos pelo Império da Babilônia aqui, a tristeza afeta eles, a angústia afeta eles, o medo afeta eles. Mas por que o medo e a angústia vão afetar eles? Primeira questão que você tem que entender, que o medo afetou este homem, que a angústia, a tristeza afetou este homem, por motivo, irmãos, que eles perdem algo. E o que eles perdem? Haja vista que eu estou falando aqui de homens que tocavam, de homens que cantavam, de homens que serviam ao Senhor. Então eles perdem um templo que eles adoravam, eles perdem casa que tinha, eles perdem família, eles perdem bem, eles vão perdendo tudo. Só que eles perdem Jerusalém.
e eles vão ser cativos na Babilônia. Você observou que no texto ele se decepciona, mas não se decepciona porque perdeu. Eles não choram porque tinham perdido. Você lê o capítulo de número 1 do Salmo 137, você vai ver que ele vai se lembrar de Sião, ou seja, ele não lembra do que ele perdeu, ele não lembra da casa que ele tinha perdido, ele não lembra dos carros que ele tinha, ele não lembra, mas do que ele vai lembrar de Sião? Porque lá em Sião era a cidade onde ele glorificava o Senhor e exaltava o Eterno. Por isso e por esse motivo que eles começam a chorar. Dá para entender isso daqui? Um homem que trabalhava na obra de Deus, um homem que tocava a harpa para salmodiar o Eterno, e agora ele começa a perder coisas, a perder coisas e a perder coisas. No meio dessas percas, no meio dessas tristezas que ele vive, ele agora está em um local que é do inimigo. E ao ponto determinado de já vir de um passado de percas, ele tem algo em sua mão. E o que é? Ele tem uma harpa. Haja vista que naquela época, aquelas pessoas que tocavam, que salmodiavam, até mesmo você conhece o rei Davi, que também não era só conhecido como um homem de guerra, por além de ganhar muitas guerras, mas também Davi era conhecido como um rei cantor. Por quê? Porque Davi, tudo que havia dentro do templo, ou tudo que havia dentro do seu reinado, tinha que ver canção. Você observa que dentro da Bíblia, você vai observar muitas pessoas envolvidas no meio da canção, envolvidas no meio do louvor. Porque a Bíblia ela envolve canção, porque a Bíblia ela envolve louvor, porque os levitas naquela época tinham que louvar, porque os levitas naquela época tinham que ir com trombones, alguns com harpas, alguns tinham que salmodiar o Senhor com cânticos e com louvores. Porque para aquele povo era uma forma de demonstrar a forma de adoração, ou seja, em um instrumento, ou seja, em uma forma de louvor. Você se lembra de Ana? Da forma que ela vai adorar o Senhor? Ela não grita, ela não toca instrumento, ela chora e ela sussurra, pois é uma forma de adorar ao Senhor. Felipe, o que você quer dizer para mim? Eu quero dizer para você que está me escutando e para alguém que também que está ouvindo agora essa mensagem, eu quero dizer que o louvor que ainda existe dentro do seu coração é o que Deus espera. O louvor que ainda existe dentro da sua alma é o que Deus quer. Porque Deus, Ele ama o louvor da minha boca. Porque Deus, Ele ama o louvor do meu coração. Eu vou te explicar. Você leu o Salmos de 137 todo, você vai observar aqui, irmãos, que o louvor estava em sua boca, ou seja, o louvor, o cântico estava em sua boca, mas primeiramente estava na boca, mas eles não cantaram. Por que eles não cantaram? Por causa da perca. Por que eles não cantaram? Porque perderam muita coisa. Por que eles não cantaram? Porque os que ele tinha já não tem mais. Por que eles não cantaram? Porque os amigos se afastaram. Por que eles não cantaram? Porque perdeu uma porta de emprego. Por que eles não cantaram? Porque a enfermidade chegou. Por que eles não cantaram? Porque talvez o projeto que ele tinha, um sonho que ele almejava, não deu certo. Então você vai observar que o cântico estava na boca, mas precisava sair. O cântico estava na alma, mas precisava ser liberado. O cântico estava no coração, mas precisava ser exposto para o Senhor receber. Porque tem muita gente que está me escutando e tem cântico no coração. Tem muita gente que está me ouvindo e tem cântico na alma, mas as percas fez você parar. As percas fez você deixar o cântico na boca e parar de pregar ou parar de cantar. Por quê? Porque tem muita gente que está limitado nas percas. Por que limitado nas percas? Tem pessoas que hoje eu estou falando com pessoas que estão desempregadas neste exato momento. Talvez eu estou falando com pessoas que estão com o filho na droga. Talvez eu estou pregando para pessoas que têm um esposo, talvez, que não está dentro da presença do Eterno. E você deixou o cântico dentro da sua alma. Você deixou o cântico dentro da sua boca. Mas eu quero que você entenda que mesmo eu, passando por que eu estou passando, perdendo provas, perdendo amigos, perdendo parentela, eu quero que você entenda, eu vim como profeta nessa rádio te dizer algo. Ainda não é o tempo de você parar de cantar. Ainda não é o tempo de você soltar para fora aquilo que Deus tem colocado na tua alma. Porque tem gente que me escuta
escuta neste exato momento, e eu bato muito forte nessa treca, tem muita gente me escutando neste exato momento que está passando coisa que talvez nem a tua família sabe que você está passando. Eu estou pregando para homens e para mulheres que tem que demonstrar que está forte, mas na realidade está fraco. E Deus, ele conhece o coração do homem. Talvez você pode mostrar para um homem, você pode mostrar para a mulher que você está forte, que você é valente, mas na realidade Deus sabe que você não é. Deus sabe que você precisa de ajuda, mas a forma de Deus te ajudar é você tirando o cântico da sua boca e começar a cantar nos momentos difíceis. Por quê? Porque quando esses homens estavam no rio da Babilônia, isso que eu acho interessante, quando os homens estavam no rio da Babilônia, a primeira coisa que acontece, e o que é? A primeira coisa que vai acontecer é que eles vão largar o que eles tinham, porque eles saem de Jerusalém, mas perdendo casa, perdendo tudo, mas eles têm uma coisa na sua mão, e o que é? Algo que pudesse louvar o Senhor. Você observou que a harpa estava na sua mão, que o motivo era de adorar o Senhor. Quando eles colocam a sua harpa no salgueiro, para quem não sabe, salgueiro é uma planta chorona, eles colocam a sua árvore no salgueiro, e ao ponto determinado de eles colocarem as suas árvores no salgueiro, você vai observar que eles se lamentam porque perdeu, eles choram porque perdeu, porque na realidade, irmãos, isso é verdade. Você que está me escutando, você se lamenta porque perde, você chora porque perde, às vezes você deixa de ir para a igreja porque perde, às vezes você deixa de servir ao Senhor porque perdeu, às vezes você questiona o eterno porque perdeu, mas é no meio da perca, é no meio das percas que nós tivemos, ou é no meio das friezas espirituais que Deus tinha colocado algo na minha mão. Eu talvez estou pregando para homens aqui que pregam, talvez eu estou pregando, ministrando para mulheres que têm algo de Deus na sua vida, ou que têm uma chamada a se zelar, ou que têm algum compromisso com o eterno e sabe disso, mas por intermédio das percas, você não quis mais compromisso, por intermédio das percas, você estacionou, ou por intermédio das percas, você se esfriou, e haja vista que nesse século que nós estamos vivendo, nós estamos passando por um momento de frieza espiritual, seja em ministério, seja em igrejas, ou seja em culto. Por que está acontecendo isso? Porque o inimigo, ele tem uma raiva de você, que você tem um cântico preso na boca. O inimigo, ele tem ódio de você, que você tem um cântico preso na alma, porque quando a frieza tentou te afetar, você soltava o cântico. Quando a porta fechou, você não parava de cantar. Quando as coisas deram errado, você parou, você continuou cantando. Felipe, mas o que faz a pessoa continuar cantando no meio de uma crise? O que faz uma pessoa continuar firme pregando numa rádio dessa? E talvez ninguém sabe da nossa vida, mas talvez passamos um processo terrível, e você que está me escutando passa um processo mais terrível do que eu, e talvez você continue firme na igreja, e alguém de fora vê e pergunta, mas como você consegue continuar firme? Como você consegue continuar firme na presença do Eterno? É porque existe um cântico firme dentro da tua voz, dentro da tua alma, e no momento certo que Deus esperava você cantar, você parou, porque tem muita gente que parou na hora que devia cantar, tem muita gente que estacionou na hora que devia entoar o canto que estava preso dentro do coração, e é isso que eu quero te dizer. Talvez você parou no momento que não era para parar, talvez você estacionou no momento que não era para estacionar. Aprenda, viver com Deus é viver com percas, mas ele não vai sair da perca, ele vai continuar na perca, ele vai continuar no momento de choro. Você já observou que o seu amigo de churrasco não está com você? Você já observou que o seu amigo de porta fechada não está com você? Mas eu conheço um Jesus que eu prego nessa rádio, que eu profetizo nessa rádio, que mesmo na perca ele sempre esteve com você, que mesmo nos processos difíceis ele sempre esteve com você. Aprenda, viver com Deus é viver com poucos amigos, viver com Deus é viver com poucos parentes, viver com Deus é viver com pessoas verdadeiras. Deus, ele te conhece no fundo, Deus, ele te conhece por fora. Eu aprendi uma coisa com o Eterno, eu aprendi muito bem. E o que é, Felipe? Eu aprendi que ninguém te vê chorando, eu aprendi
que ninguém vê você passando quando o gás acabou, ou quando as coisas faltavam. Por quê? Porque eu estou vivendo em momento de perca. Aí quando você foi abençoado, ou quando Deus abençoou a tua alma, alguém olhou e disse, foi sorte. Mas na realidade, não existe sorte, irmão. Talvez você tenha um carro, não é porque tem sorte. Talvez a sua igreja está sendo abençoada nesse exato momento, não foi sorte. Não foi sorte, mas foi momentos que você passou por percas, foi momentos que você enfrentou tempestade, foi momentos que a prova te apertou e Deus diz, eu continuo no teu lado. Aprenda que o propósito de Deus é bem melhor do que o seu, porque talvez nós estamos vivendo em um propósito, em uma situação difícil, que ao ponto determinado de pessoas olhar e dizer, eu vou parar, Senhor. Por quê? Porque a perca me fez parar, o desespero, a angústia me fez parar, mas eu vejo estes homens aqui, com ferramenta na mão, perdendo tudo, mas com um cântico na boca. Ou seja, enquanto eu estiver perdendo, eu vou cantar. Enquanto eu estiver perdendo, eu vou adorar, porque a adoração me motiva a continuar firme quando pessoas pensaram que eu ia parar, porque a adoração, ela me motiva a continuar firme na presença do Eterno. Ô irmão, eu já posso sentir a presença de Deus aqui, e eu quero dizer algo para você. Talvez você está na louça aí, talvez você está sentado, ou talvez tu está com o celular na mão preocupado. Que emprego você vai arrumar? Que roupa você vai vestir? Ou que alimento você vai comer amanhã? Porque talvez ninguém sabe que não tem nada da tua geladeira, que não tem nada no teu armário, e nem tem nada no teu guarda-roupa. Mas eu estou pregando que um Jesus que te conhece, eu estou pregando um Jesus que te contempla. Aprenda a viver, que no momento de perca, o maior propósito de Deus é que você venha cantar, o maior propósito de Deus é que você venha entoar. Talvez esse louvor está rasgado na garganta, talvez esse cântico está preso na alma, mas hoje eu quero dizer algo para você. Enquanto você não cantar, Deus não mudará a tua vida. Aprenda que quando Jó passou por uma situação difícil, alguém vai olhar para Jó e vai perguntar, mas Jó, por que você passou por isso? Jó, por que você passou por tantas coisas? Mas você vai observar que Jó, ao ponto determinado de passar pelo que passou, enfrentar o que enfrentou, ele vai continuar fiel. Porque Jó continua fiel? Porque Jó sabia que o fundamento dele não estava no dinheiro, não estava nos amigos. Jó sabia que o fundamento dele estava no Senhor dos Exércitos. Eu te faço uma pergunta nessa rádio, eu te faço uma pergunta e responde para si mesmo, aonde está a tua fé? Porque a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, pois se espera. Mas espera aí, para a fé ela ser firmada, tem que ter um fundamento. Haja vista que o Senhor provou a fé dos discípulos. Aonde? Quando Jesus entra no barco, e ao ponto determinado de Jesus entrar no barco, ele vai dormir na popa. Os discípulos começam a remar, oh, glória. Os discípulos começam a remar. Mas você observou que quando eles remaram, o empecilho aconteceu. Por quê? Porque o diabo nunca estará contente enquanto você rema. O diabo nunca vai estar alegre enquanto você canta. Por isso que a tempestade veio e cobriu o barco. Você observou que Jesus dorme na polpa, mas Jesus dormiu na polpa porque Jesus tinha um objetivo. E qual era? A polpa simboliza a ré do barco. Quando o homem viu que não dava mais ir para frente, ele pensou em parar. Mas quando ele pensou em parar, ele olha para trás. E ao olhar para trás, ele viu Jesus, o Cristo. Entenda, quando você pensar em parar, Jesus estará vendo todas as tempestades que você enfrentou. Eu não vejo a multidão vendo Pedro enfrentar a tempestade. Eu não vejo a multidão contemplando Jesus passando pela tempestade, mas eu vejo
A multidão contemplando o barco indo. Por quê? Porque tem muita gente, eu sei que é verdade, irmãos, tem muita gente que contempla pessoas indo com barco. Olha lá, a casa dela tá indo bem, o barco tá andando. Olha lá, o ministério dele tá fluindo, o barco tá andando. Olha lá, ele está sendo abençoado, o barco tá andando. Olha lá, a pregação na rádio, o barco tá andando. Mas você observou que todo mundo contempla o barco andar, mas são poucas pessoas que contemplam a tempestade que tu passa. Por quê? Porque a multidão só viu o barco indo, mas Jesus contemplou a tempestade que eles passaram. Ou seja, tem muita gente que está vendo você sorrir, mas só Jesus que está vendo o que você está passando. Tem muita gente que está vendo teu ministério fluir, mas só Jesus está vendo o que você está contemplando. Eu amo esse Jesus. Eu amo esse Jesus. Sabe por quê? Porque talvez você está me escutando e você está dizendo, Senhor, mas é verdade. Porque quando eu perdi, eu dizia que eu ia ser fiel, mas eu não fui fiel. Senhor, é verdade. Porque quando a porta se fechou, eu falei que mesmo na prova eu seria fiel. É isso que eu quero dizer algo para você. O momento, a situação é adversa, e eu sei que é adversa. Eu sei que o teu problema talvez para você é maior do que você, mas nunca será maior para o Deus que eu sirvo. Aprenda uma coisa, que quando Davi está no cume do monte, ele vai olhar, ele vai dizer, de onde virá o meu socorro? Pois o meu socorro, ele vem do Senhor. Primeiramente, ele vai olhar para cima, e ele faz uma pergunta antes, aonde virá? Ele olha para cima, porque ele sabia que não veria da terra, mas o socorro veria do céu, porque haja vista que você está passando por momentos e ninguém te deu socorro, ninguém te deu ajuda, ninguém te deu recurso, mas eu adoro esse Deus, meus pastores, porque existe um Deus que é fiel, que mesmo na prova ele me está dando recurso, mesmo na situação difícil ele está dando recurso. Aprenda que viver com Deus às vezes é chorar. Aprenda que viver com Deus às vezes é passar pela moinha. Aprenda que viver e servir, eu estou dizendo de servo, eu estou pregando sobre servo. Ser servo é diferente, porque tem gente aqui que está me contemplando agora, talvez ao vivo na transmissão, ou talvez aí na rádio, você está me escutando, e eu já ouvi muita gente dizer, parei porque perdi alguém, desanimei porque perdi, estacionei porque perdi, e alguém disse, mas você está certo, por quê? Porque quando você perdeu, eu era fiel, eu louvava, eu orava, eu consagrava, eu subia no monte, eu estava orando, eu falava em mistério, mas Deus quer saber se você é servo. Por quê? Porque é na notícia triste que servo não para. É na notícia triste que servo não desanima. Então entenda que ser servo é perdendo, mas adorando. Ser servo é chorando, mas adorando. Ser servo é chorando, mas está continuando vivo. Aprenda. Ser servo dói, mas não machuca. Ser servo chora, mas é bom ser servo. Por quê? Porque enquanto eu estou chorando, existe um Espírito Santo que me consola. Glória. Deus hoje entra na tua casa. Deus hoje entra na tua vida. Deus hoje vai soltar esse cântico que está preso na tua alma. Hoje Deus vai tirar este louvor que está preso no teu coração. Por quê, Felipe? Porque o desejo de você era cantar. O seu desejo era louvar. Mas a prova fez que você parasse.
O desespero fez que você desanimasse. Ela é mais. Ela é maracaio, chore mais. Tem gente que precisa entender que prova nunca foi para tirar você da presença. Deserto nunca foi para tirar você da presença do Eterno. E foi para quê, Felipe? Foi para pessoas olharem para a tua vida, foi para pessoas olharem para o teu ministério e dizer, mas como é que ele conseguiu? Como é que ela chegou? Como é que ele conquistou? Como é que ele foi aí? Será que pagaram? Será que influenciaram? Mas nunca foi influência, nunca pagaram alguma coisa, mas foi porque noite de choro, lágrimas derramadas, e só o Senhor te contemplou no momento daquela oração. Você quer que eu diga um pouco como foi a oração? A oração foi o seguinte: Senhor, eu estou sem força, desanimado, existe uma mensagem no meu coração, mas não consigo nem mais falar. Existe um louvor pesado na minha alma, mas não consigo nem mais entoar. Mas você observou que existia algo na tua mão. Existia algo na tua mão. Você ouviu? Quando você aceitou a Cristo, Jesus Cristo, e você levantou a tua mão, o pastor dizia que você seria uma nova pessoa, seja no falar, seja no vestir. E alguém olhou você e disse, nossa, eu estou te vendo diferente, eu estou te contemplando diferente. Mas por que aconteceu isso? Nem você entendia o propósito de Deus, mas você foi remando, mas você foi chorando, você sentou no rio da Babilônia e tinha algo que Deus tinha te dado. Você até mesmo pensou em pendurar a harpa que Deus colocou na tua alma, o cântico que Deus colocou na tua boca, a pregação que Deus colocou no teu coração, e alguém foi levantado por intermédio de Deus dizendo, não desanima não para não, mas ao ponto determinado que quando vinham as profecias, tu pensava em parar, tu pensava em desistir. Mas sabe o que eu acho engraçado? É que quando você mais chorava, mais Deus falava com você. Quanto mais você pensava em parar, mais Deus falava com você. Por quê? Porque era no momento que eu pensava em parar, Deus se levantou do meu lado com a sua mão direita e diz, não desanima, porque hoje eu, Senhor, estou contigo. Hoje eu profetizo em nome de Jesus. Não desanima, porque eu, Senhor, estou contigo. Mas Felipe Amaral, eu não estou entendendo essa prova, eu não estou entendendo esse processo, porque eu adoro, eu canto, eu jejuo e consagro, mas eu vejo Ana, que Deus fechou a madre para ela orar mais. Eu vejo Mardoqueu se humilhando para Deus libertar o povo de Israel. Ou seja, através do choro, através das provas, existe algo novo te esperando lá na frente. E eu vou dizer isso para você que está me ouvindo. Talvez você tenha que ser como uma pessoa cega, não seja espiritual e nem carnal, mas como cega, Felipe, eu não estou vendo acontecer, mas eu estou confiando no Deus que está me preparando tudo. Aprenda que servir ao Senhor é mesmo não vendo, mas acreditando que Deus preparará o melhor para mim. Servir ao Senhor é mesmo se afastando pessoas que você pensou que estaria do teu lado, mas hoje Deus manda eu te dizer dessa maneira: amigo verdadeiro nunca foi de churrasco, amigo verdadeiro nunca foi de dinheiro no bolso, mas amigo verdadeiro foi na prova, foi no deserto, foi quando você chorava e só o esposo estava do lado, ou só a esposa estava do lado, ou quando o filho precisava de leite, Deus enviou um anjo lá na tua casa dizendo: Senhor, Senhor, Senhor. Quantas vezes você perdeu tudo, mas não parou de cantar? Quantas vezes perdeu a amizade, mas não parou de cantar? E hoje Deus está dizendo, como aquele louvor bem cantado, Deus está cuidando de tudo. Aprenda uma coisa, que servir
servir ao Senhor é perdendo muita gente, mas conquistando lá na frente. Servir o Senhor é perder muita coisa, mas conquistando lá na frente. Oh, eu glorifico tanto a Deus que tem pessoas me observando, tem pessoas me olhando, e tem gente aqui nesse exato momento que talvez pensou em largar o ministério. Eu vou dizer e vou falar rasgado para você entender. Aprenda uma coisa: a chamada não foi o homem, não foi mulher que Deus colocou na tua mão, mas a harpa que você pensou em pendurar foi dada por Deus. A harpa que você pensou em estacionar foi dada por Deus. Elemaio, choremaia. Eu, o Senhor dos Exércitos, te contemplo de noite e de dia. E o Senhor dos Exércitos te diz: acalma o teu coração. Respira mais um pouco, porque ninguém está vendo o que tu está passando, mas o Senhor contempla tudo. Eu vou repetir para você que está me ouvindo: acalma o teu coração. Respira, respira, porque o Senhor contempla tudo. Servir o Senhor, eu sei que é difícil, mas é mais provável eu servir perdendo do que estar ganhando sem Jesus o Cristo do meu lado. Eu prefiro estar perdendo, mas com Jesus do lado, do que estar ganhando muita coisa, mas sem Jesus do meu lado. Quanta gente hoje frustrada em ministério, quanta gente hoje frustrada na família. Por quê? Porque ela sabe que tem um propósito, porque ele sabe que a alma está abatida, mas não quer soltar aquilo que está preso. A prova fez você parar, a prova fez você estacionar, mas é no meio da prova, é no meio dessa situação, é no meio do carro que você perdeu na blitz, é no meio dessa porta de emprego que você saiu e olha que você tinha muito tempo lá, é no meio dessa enfermidade que você pensou que nunca aconteceria com você e aconteceu, é no momento desta prova que você está passando que haverá um amigo verdadeiro. Canta no meio desta prova, louva no meio desta prova. Ela é maia, pregna, iochoria, porque tem gente que está parando de cantar no momento errado, tem gente que estacionou no momento errado. E qual é o momento, Felipe? O momento é agora. O momento é de voltar a fazer o que você fazia. Talvez eu estou pregando para pessoas que hoje não está ativa no Evangelho. Eu estou pregando para pessoas que não está ativa na palavra. Mas hoje eu quero dizer uma coisa que talvez você possa se impressionar. Jesus está com saudade de você. Você se lembra do filho pródigo? Por que ele volta para a casa do pai? Era por causa da comida? Talvez não. Era por causa da bebida? Talvez não. Por quê? Porque existia um amor que ele não viu no mundo. Tinha um amor que ele não achou em lugares nenhum. Tinha um amor que não estava na droga, que não estava na bebida. Tinha um amor que não estava na Babilônia. Talvez você está procurando amor em lugar errado. E qual é o meu amor? O seu amor, você perdeu muito tempo. Mas hoje Jesus está dizendo: eu tenho amor para te dar, estou com saudade. Eu tenho amor para te oferecer. Estou com saudade. Talvez você parou de orar e essa é a oração que Deus tem saudade. Talvez você parou de ser sincero e essa é a sinceridade que Deus tem saudade. Então aprenda, viver com Deus é com percas, é com limitações, mas é continuar cantando. Por quê? É eu cantando e Deus cuidando de tudo. Irmãos, fique com essa mensagem, fique com essa palavra, tá bom? Eu quero agradecer desde já a todos, irmãos, a todos, tá bom? Para mim, irmãos, eu confesso que Deus ele está abençoando tremendamente a minha vida. E eu glorifico a Deus, porque foi chorando, foi sofrendo, foi perdendo. E nunca foi sorte, mas sempre foi o Senhor. Eita Deus! Grave isso. Tudo que você conquistar, nunca foi sorte, mas sempre foi o Senhor.
Amém? Amém. Desde já eu agradeço minhas pastoras, tá bom? Deus abençoe a vida da pastora Sidneia, tá? E sintonize aí na Rádio PFM, tá bom? 88,9. Deus abençoe a vida dos irmãos em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus.